Por que a igreja comemora no dia 22 de fevereiro a Cátedra de São Pedro? O que quer dizer isso? Cátedra, você sabe bem, quer dizer cadeira. Cadeira na universidade significa o magistério. O professor que é chefe de uma cadeira, quer dizer o que? Ele é responsável por uma disciplina. Então a Cátedra de Pedro significa o quê? O Papa é o responsável pela disciplina na igreja, disciplina doutrinária da igreja. E é muito importante, por que a igreja celebra isso? Porque é uma coisa marcante. Cristo escolheu, né, que a igreja deveria ter um chefe supremo, o Papa. É muito claro lá no Evangelho de São Mateus, né, depois daquela declaração de fé de São Pedro, em que Jesus perguntou, quem dizem os homens que eu sou? Né? Os apóstolos disseram, uns dizem que o Senhor é João Batista que ressuscitou, outros dizem que o Senhor é um profeta, Elias que voltou. Aí Jesus perguntou para eles, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Pedro foi taxativo, iluminado pelo Espírito Santo e pelo Pai. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. Ou seja, aquele que Israel espera desde Abraão. E Jesus ficou emocionado, né? E disse, Pedro, Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso. Ou seja, não foi a sua natureza humana, a sua inteligência, não, foi uma inspiração, foi uma revelação de Deus. Por isso eu digo, tu és Pedro, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É muito interessante você perceber que Pedro não se chamava Pedro, que é a mesma coisa que pedra em português. Pedro se chamava Simão. Tanto assim que no primeiro capítulo do Evangelho de São João, quando André levou Simão a primeira vez a Jesus, está lá em João 1,40, Jesus olhou para Simão e disse, tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Kefas. Kefas que em hebraico quer dizer pedra, Pedro. Então Jesus depois vai dizer para ele, tu és Pedro, pedra. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre a fé de Pedro, a fé do Papa, a igreja tem a unidade, a igreja tem aquilo que ela precisa. Então, celebrar a Cátedra de São Pedro é celebrar exatamente o papado, o pontificado. A igreja já teve 266 papas com o Papa Francisco. Nunca na história dos papas, um papa cancelou um ensinamento doutrinário de um papa anterior. Isto mostra o quê? Que o Espírito Santo assiste o papa, guia o papa, e o Espírito Santo não se contradiz. O que ele ensina por um papa lá no primeiro século, ele ensina ainda hoje. É uma beleza. Isso dá à igreja estabilidade, unidade e força para levar o Evangelho a todas as criaturas, como Cristo determinou aos apóstolos.